Nós estamos começando o nosso programa e é nesse clima de serenidade, de calma, de paz. Um dos frutos que esse programa traz é justamente esse: acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Você que está em casa, está enfrentando, quem sabe, tantas tribulações, tantas lutas. Em alguns momentos, quem sabe, você diz: já não posso mais, estou aguentando. Eu vou fazer companhia para você, mas eu tenho certeza de uma coisa. Ao ouvir as palavras que serão ditas aqui, ao se deixar levar pela boa música, as orações que você vai fazer juntamente comigo, com um padre querido, amado, que está aqui junto com a gente. Já já vou apresentar. Mas eu tenho hoje algo especial, sabe? A Dona Luísa, eu de vez em quando penso e sinto uma saudade dela. Ela que foi casada com o seu João Monteiro, fundador da Rede Vida, e ela é cofundadora também dessa obra. A Dona Luísa sempre tinha assim um sorriso carinhoso, um amor no coração. E nesse mês, ela está completaria 84 anos de vida. Hoje ela já está lá nos céus. Mas toda vez que alguém fala o nome dela, me vem uma saudade muito grande. Uma mulher do bem, sabe? E uma mulher capaz de fazer o bem, de deixar marcas boas por tudo aquilo que plantou. Até hoje a gente colhe os frutos do sorriso dela, da calma que ela tinha na alma. São as pessoas que se tornam eternas no coração da gente. Dona Luísa, que agora vive lá juntinha de Deus, que completaria 84 anos nesse mês de fevereiro, mas que agora intercede por nós. Dona Luísa, peça ao coração de Deus calma aos corações mais agitados. Acalma o meu coração. Dona Luísa, pede junto a Deus essa graça e essa bênção. Acalma o meu coração. Dona Luísa, intercede por nós. Amém. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. E é nesse clima de calma, de paz e serenidade que a gente recebe um anjo que está passando por aqui, a Júlia. Júlia, que trabalho bonito, né? Que voz de angelical mesmo, né? Que trabalho bonito faz. Júlia Barbosa, acompanhado de Antônio Augusto. Sejam muito bem-vindos. Um bom dia para vocês. Obrigada, Dalcides. Bom dia. Vocês são de que paróquia, hein? Paróquia Santa Cândida. Não é a paróquia do nosso bom padre? É a paróquia do nosso bom padre. Ó, nosso bom padre, Anderson Marçal, que é de uma inteligência brilhante, né? E ao mesmo tempo um jeito assim simples de ser. Ele é da comunidade Canção Nova, pároco da paróquia Santa Cândida, no bairro do Ipiranga, um bairro bem tradicional aqui em São Paulo, né? Bem tradicional. Bom dia a você, que alegria estar aqui. Um bairro muito tradicional e eu estou às margens plácidas, como canta o hino. Sim. Literalmente. Literalmente, né? Porque a Santa Cândida, ela fica ali na Dr. Ricardo Jafé, que é justamente as margens do rio Ipiranga. Onde o nosso Dom Pedro... Independência ou morte. Morte, é isso? Olha aí, um pouquinho de história, né? Para a gente começar o nosso programa. O padre que está lançando um livro, que eu comecei a ler, eu disse assim, nossa, que livro maravilhoso. Deus quer falar contigo. Princípios para uma maior intimidade com Deus. É da editora Canção Nova. Ô padre, eu estava lendo o seu livro e eu comecei a pensar o seguinte.
Quando a gente procura, assim, o fundamento para a nossa fé, quando a gente procura aprofundar a nossa fé, na verdade a gente está fazendo aquilo que está, inclusive, na Sagrada Escritura. Buscar razões, os motivos da nossa fé. Tem muita superficialidade e talvez a gente viva numa época de muita superficialidade, né, Padre? Sim, muita. E muitas opções, né? É superficial justamente porque temos muitas opções, até mesmo dentro do critério crer, do critério fé. Como eu vou crer? Eu creio fazendo isso. Eu vou crescer na minha fé fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o que realmente faz nos crescer na fé em Deus é a nossa experiência com Ele. É aquilo que disse o Evangelho do domingo, agora passado, né? Do domingo, do quinto domingo, né? Lançai as redes para águas mais profundas. Lançai as redes para águas mais profundas. Eu preciso fazer isso. Você sabe que às vezes a gente quer ficar aí, né? Na superfície, ali nos cantinhos. Pescando em aquário. Pescando em aquário, exatamente, Ou alguma represinha. Uma represinha pequenininha é fácil. Né? A gente está, às vezes, desmotivado. De repente, o Senhor vem e fala para mim e fala para você que está em casa. Lança as redes, mas lança no mais profundo. E no mais profundo você vai colher, assim, peixes que vão te surpreender. Jesus tinha também uma forma de falar sobre pesca, né? E algumas coisas aconteceram no mar. Jesus andou sobre o mar, né? Uhum. Jesus disse, olha, vai lá porque dentro da boca daquele peixe vai ter uma moedinha e essa moedinha é o que nós vamos pagar os impostos que a gente precisa. Jesus que pega 2 pães, 3 peixes, 5 pães e 2 peixes, seja lá como for, e faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, o mar sempre teve uma relação muito direta com Jesus, também pela circunstância em que ele se encontrava. Padre, certa vez eu li que o mar também tem um outro significado. Na época de Jesus, o mar era o terreno do perigo. Por isso que também Jesus acalma o mar. No mar estão, assim, os mistérios, está aquilo que nós não controlamos. Tanto assim que os discípulos ficam espantados e dizem, quem é esse que até o mar obedece? Ou seja, a força do mar, que talvez seja uma das forças mais violentas e impactantes que a gente tem, diante daquele que é o Todo-Poderoso, é nada, porque ele pode acalmar o mar. Isso mesmo. E é interessante porque é justamente esse o sentido bíblico do mar, o desconhecido. E quando Jesus está no barco e manda acalmar a tempestade, acalmar ali o mar, e principalmente quando ele caminha sobre o desconhecido, ele está se colocando como, eu sou superior a tudo isso. Mas quem você escolhe? O medo do mar ou caminhar comigo sobre esse desconhecido? Maravilhoso. Tem até uma música que fala que, assim, eu estou no barco, né? E você não vai desanimar não, hein? Eu não vou desanimar e você não vai desanimar. Porque a gente está no barco, mas a ordem já foi dada. E a ordem é para a gente cruzar esse mar. Eu acho uma música tão bonita, não sei nem se o Marcão tem aí, ele poderia colocar para a gente, né? A ordem já foi dada e nós vamos atravessar esse mar. Tem alguns momentos na vida em que é exatamente isso que a gente precisa. É cruzar esse mar e saber, Jesus está no comando. Jesus é o Todo-Poderoso. Tem essa música aí, Marcão? Cruzar o mar, né? Ir além, né? E pode ter certeza que nada vai ser mais forte do que o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Olha aí, ó. Não abandone o barco, hein? A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de
alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois A ordem já foi dada e a ordem é chegar do outro lado. E você não vai desistir não, você não vai parar não. O programa está só começando. Eu quero que ao longo desse programa você vá se fortalecendo interiormente. E para isso a gente vai se basear Deus Quer Falar Contigo, o livro do padre Anderson Marçal, nosso convidado de hoje. Está só começando para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, vai! Tem algumas histórias que elas nos ajudam, algumas histórias que elas nos inspiram. Tem uma história bonita bíblica do livro de Juízes. Vamos acompanhar? Agora, essa história fala de Gideão, que pede sinais a Deus. E essa história eu tenho certeza que vai tocar a alma, vai tocar o coração. Vai lá. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, Senhor, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. A pergunta que eu quero fazer para o padre agora é a seguinte: Deus pode falar com a humanidade através de símbolos, de sinais, através de acontecimentos. Deus costuma fazer isso ou não, padre? Ele não só costuma, como ele faz desde sempre, né? Até mesmo quando ele se encarna em Jesus Cristo, ele usava de muitas parábolas, porque era a maneira que o povo iria entendê-lo. E ele fala assim. Às vezes nós podemos dizer, mas eu não entendo Deus. Então, espera um pouquinho, escuta direito, porque ele está falando com você através de tudo. Ele não vai descer de novo aqui e dizer, olha, é assim que eu quero. Não, não é. Ele vai falar por meio de sinais. E principalmente quando ele quer algo de você. Eu me assemelho muito a Gideão, porque eu fiz muito isso quando eu estava lá nas minhas decisões, se eu me casava, se eu ia ser padre, se eu comprava uma bicicleta ou se eu pulava da ponte, num momento bem crucial da minha vida, e eu pedia muitos sinais. E os sinais eram claríssimos. Então, se você hoje sente que Deus te pede algo, mas você não sabe o que fazer nem como fazer, peça os sinais que Ele vai te dar. Vamos pedir a luz do Espírito Santo, pode ser? Você que está em casa. Padre, tem uma oração que me ensinaram quando eu ainda era bem moleque, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixa ser levado mesmo pela ação, pela proteção, pela inspiração divina, com boa música. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir sua
as riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Descobrir suas riquezas em meu coração. A palavra de Deus que vai tocando os corações, a palavra de Deus que vai falando aqueles corações que agora estão me acompanhando. É a palavra do Padre, é a boa música, tudo isso, né? É o violão bem tocado, tudo isso vai nos aproximando mais. Vocês perceberam que eu estou fazendo hoje um programa, talvez inspirado mesmo na Dona Luísa, né? Que já está lá nos céus, mas eu estou fazendo um programa especial, assim, lembrando dela. Me veio, assim, essa saudade no coração e, ao mesmo tempo, aqueles que acompanham a Rede Vida e conhecem um pouco, né, a história desse casal, né, seu João Monteiro, Dona Luísa, entendem do que eu estou falando. Pessoas do bem, né? Seu João Monteiro continua forte entre nós, né? Com suas debilidades, é claro, da saúde, da idade, mas continua entre nós e orante. Nesses dias eu coloquei ele cantando, segura na mão de Deus, e ele cantando firme, forte, fundador da Rede Vida. E ela intercede por nós. E é por isso que dentro desse clima mesmo de aquietar o coração e pedir, Dona Luísa, juntinho de Deus, intercede por nós. Hoje me veio também a vontade de, assim, pedir ao meu paizinho, que está lá nos céus também. Intercede, paizinho, intercede junto a Deus. Você que está em casa, mas Dalcide, será que a gente pode pedir para esses que faleceram, para que intercedam por nós? Daqui a pouquinho eu vou perguntar isso para o padre e o padre vai nos ajudar a entender. Eu conheci pessoas santas, eu tenho certeza que estão nos céus. Posso pedir a intercessão deles, juntinho a Deus? O padre vai responder para nós. Eu estava falando agora aqui, né, que eu sempre peço assim, intercessão. Meu paizinho, eu tenho certeza, ele está lá nos céus. Aí eu digo, ô paizinho, pede a Deus. Eu acredito que essa seja a tal da comunhão dos santos. Assim como eu citei agora a Dona Luísa, né, que é uma mulher assim de um coração tão lindo, que eu tenho certeza que ela está lá juntinho de Deus. Aí eu digo assim, ô Dona Luísa, intercede por nós junto de Deus. Assim como eu peço, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Ô Madre Teresa, tem uma devoção à Madre Teresa. São João Paulo II tem um carinho tão grande. Alguns são reconhecidos pela igreja, outros ainda não oficialmente reconhecidos pela igreja, mas que no meu coração eu tenho esse carinho enorme. Posso continuar fazendo dessa forma ou não, padre? Não só pode como deve, mas tem que ter um certo cuidado nisso. Ok. Porque eu posso contar uma experiência que eu tive com meu pai. Nos últimos momentos do meu pai, quando ele já estava na UTI, eu como padre pude visitá-lo na UTI fora do horário de visitas. E ali eu dei a unção dos enfermos para o meu pai, eu dei a indulgência plenária para o meu pai e eu dei a absolvição dos pecados para o meu pai. Aquilo que a igreja nos permite quando nos últimos momentos da vida de alguém. Filho cuidando do pai naqueles últimos momentos. Naqueles últimos momentos. Sim. Primeiro eu fui padre ali, depois eu fui filho, deitei ali onde ele estava e chorei e falei tudo que eu precisava falar naquele momento. Mas ali me deu uma paz tão grande. Não uma paz somente intelectual, porque eu acredito na força dos sacramentos, mas porque eu vi que realmente meu pai estava indo para o céu. Na missa de 7º dia, eu celebrei e eu falei justamente isso. O que meu pai me ensinou e a certeza que eu tinha. E desde então,
Eu peço muito a intercessão do meu Pai. Pela certeza que eu tenho de duas coisas. Primeiro, pela vida que ele levou. Sim. Era um homem muito, muito, muito bom. Muito justo, muito honesto. E naquele momento, eu dei o bilhete dele. Monsenhor Jonas me ligou no dia e eu contei esse fato. Ele falou, imagina a alegria do seu pai. Ele falando daquele jeito. Imagina a alegria do seu pai chegando na porta do céu com um bilhete na mão dizendo, este foi o meu filho quem deu. Ai, que lindo. Então nós podemos sim pedir a intercessão dos nossos entes queridos na certeza que eles já estão no céu. Mas qual o cuidado que nós precisamos ter? Nós precisamos acreditar que eles estão em Deus e que eles não vão voltar e que eles não vão se materializar em alguma coisa e que eles não vão estar em um outro corpo. Não, eles estão em Deus. E porque estão em Deus, eles podem clamar e pedir a Deus por nós. E a gente vai pedindo mesmo a proteção divina. E eu queria que nesse momento você fizesse a sua oração e possibilitar que você fale ao coração desse ente querido que agora está lá em Deus, juntinho de Deus. Fala, faz a sua oração. Tô com saudade, tá com saudade? Eu tô com saudade do meu paizinho hoje também. Então, falar ao coração de Deus. Falar ao coração do paizinho que está lá juntinho de Deus. Aproveite dessa linda canção para também falar ao coração daqueles que você ama. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Você sabe, você que está agora me acompanhando, né, de várias partes desse nosso Brasil, você pode mandar dúvidas, questões que você... Ai, Dalciso, eu tenho dúvidas sobre isso. Manda para mim, vamos aproveitar que o padre está aqui. Já estão me falando que tem dúvidas sobre cremação. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o padre, já vai responder. E ó, tem dúvida sobre fé? Tem dúvida sobre relacionamento? Qual é a sua dúvida? Entre em contato com a gente. Dalcides, me ensinaram tal coisa na catequese, até hoje não entendi. Manda agora que o padre está aqui em plantão para responder para você. Pode ser através do quê? Do nosso YouTube? Fica mais fácil ainda, youtube.com/TV Rede Vida. Você sabia? Será que católico pode ser cremado? E será que as cinzas podem ser espalhadas por aí? Vamos entender o que diz a nossa Santa Igreja Católica. O cristianismo, desde sempre, dedicou muito respeito aos mortos. E com base na ressurreição de Jesus Cristo, a morte é uma etapa necessária para a verdadeira glorificação do homem. Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos, gloriosos em corpo e espírito. Durante algum tempo, a Igreja proibiu a cremação, porque acreditava que no dia da ressurreição, aquele corpo seria novamente animado. Mas essa não é a realidade teológica da ressurreição, até porque o corpo será decomposto com o tempo, e o corpo que ressuscitará será glorificado por Deus. É algo novo que nem sequer sabemos descrever. Após o Concílio Vaticano II, a Igreja recebeu novas orientações para os católicos que desejam ter seus corpos cremados.
Hoje se entende que a cremação, em muitas situações, se faz até mesmo necessária, principalmente em lugares de grande população, onde não há espaço suficiente para o sepultamento dos corpos. O que a igreja pede é que as cinzas sejam colocadas em local respeitoso e não tratadas como símbolo mágico e jogadas por aí. Até mesmo porque aquelas cinzas aguardam a sua ressurreição. E esta verdade não pode estar longe do olhar de fé de quem faz a cremação de um ente querido. Tá aí, tá explicado para você, padre. Alguma coisa a acrescentar? É só a atenção na preservação das cinzas, né? Eu fiz a experiência de ir algumas vezes ao Japão e no Japão quase não se vê cemitérios, justamente porque lá já tem a tradição budista, então eles já têm uma forma muito peculiar de cremar os corpos, mas em várias casas eles têm o cantinho deles ali, né? Eles têm digamos assim, os túmulos onde eles vão depositar as cinzas. Eu acho que na questão da cremação, o grande problema é a superstição. Minha mãe gostaria muito de ser lançada da praia, da Pedra do Corcovado. A minha mãe gostaria muito de estar na Avenida Paulista e assim sucessivamente. Não. Ela, a sua mãe, esse ente querido, como muito bem foi explicado no vídeo, ele espera a ressurreição da carne. Então, ou você vai colocar lá num túmulo familiar que você tem, as cinzas, ou você vai colocar num lugar de muito respeito, né? Mas que não seja também de uma forma que, minha mãe está aqui na estante da minha sala. Não, não é mais a sua mãe já está em outro lugar, né? Então, eu acho que é a atenção. E aí, aqui, a gente precisa respeitar também cada pessoa na sua realidade, porque é um ente querido. O que eu vou fazer com isso? Era o desejo dela ser cremada. Então, procure um sacerdote na sua cidade. Com certeza ele vai dizer muito bem, dentro das condições, dentro da realidade familiar, o que fazer com as cinzas desse ente querido. Olha aqui, a Nilza acabou de escrever. Gostei dessa pergunta, sempre tive vontade de saber. Cremação, é isso aí, que bom que você está feliz aí que a gente está tratando de temas. Padre, sua bênção, é pecado nós católicos ver horóscopo, gostar de astrologia? É a Vivi Figueiredo. Vai lá, padre. Eu posso ser bem objetivo? Sim. Pecado, eu acho que nem pecado é idiotice. Por quê? Você imagina todas as pessoas que nasceram naquele determinado tempo. Por exemplo, a pessoa que nasceu de tal dia a tal dia tem o signo de Áries. Todas as pessoas naquele dia vão viver a mesma coisa? Minha gente, por que católico não lê horóscopo? Porque é uma pessoa inteligente. E aquela história, padre, por exemplo, assim, vamos saber o futuro do padre. Aí pega, roda lá um negocinho assim, ai, padre, ixi Maria, nossa, Deus do céu. A coisa se complicou, tal, não sei o quê. Aí o padre sai desse encontro, já sai assim, pensa, nossa, o que é que vai me acontecer? Posso dar só um exemplo rápido aqui? Eu era recém-ordenado, devia estar nos meus primeiros dias de padre, eu estava aqui rodando em São Paulo, na cidade de São Paulo, porque eu sou daqui, e aí com todo respeito, à população cigana, tá? Com todo respeito às tradições, enfim, mas uma cigana veio querer ler a minha mão. E aí ela disse, olha, tenha muito cuidado com a sua esposa, os seus filhos vão te dar muito trabalho, a sua vida profissional está ficando muito pior. Na hora eu olhei para ela e falei assim, eu não sou casado, eu tenho muitos filhos, eles dão trabalho sim, mas eu vivo da divina providência. Ela olhou assim, eu falei, eu sou padre. Ela virou e eu não sei onde é que ela está até hoje, para dizer, minha gente, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ô padre, não vai dar tempo, mas vamos colocar aqui rapidinho mais perguntas que estão chegando, todo mundo querendo saber. Eu queria saber do padre se é possível, depois de morrer, voltar em outro corpo. É a Neide. Neide, vamos fazer o seguinte, em 1 minuto o padre responde para você e aí nós vamos ter mais um trechinho de uma música bonita e a bênção do padre, ou a bênção do padre, mais um trechinho de uma música bonita. Já, já. Padre,
rapidinho para nós. Eu queria saber do padre se é possível, depois de morrer, voltar em outro corpo. É a Neide Coimbra. Nosso corpo, ele foi feito para um único sobrevivente, um único vivente. Ele não tem como receber uma outra alma, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo também eu não vou me reencarnar num outro corpo. Justamente por quê? Porque quando nós morrermos neste mundo, nós ressuscitaremos numa outra existência, numa outra realidade que é a vida eterna. Então nós não vamos voltar, nós vamos estar lá por toda a eternidade. E aí entra justamente as minhas escolhas. Como estamos falando de um programa de escolhas da vida, entra justamente as suas escolhas da vida para que, quando você fizer a sua Páscoa, você tenha escolhido pelo céu e lá você esteja eternamente. Não volta mais não. Esse livro do padre tem na página 77 algo que é importantíssimo. Diz assim, deve-se garantir que o agente de catequese saiba usar a Bíblia dentro de uma visão de atualização, dentro de um contexto atual de vida, levando a um compromisso em nível individual, comunitário e social. Aqui o padre está falando o seguinte, minha gente, não dá para ser cristão meia boca. Você tem que aprofundar as razões da sua fé. Eu estou falando do livro que está fazendo o maior sucesso, lançamento, Deus Quer Falar Contigo. E esse livro é da editora Canção Nova. Ô padre, de tudo que você escreveu nesse livro, qual que é assim o pensamento, então, daquilo que você se lembra, aquilo que você acha que é fundamental, e a gente não pode terminar o programa sem você tocar nesse assunto? Do título do livro. É um desejo de Deus se comunicar comigo e com você. E por isso eu escolhi esse tema. Deus quer falar contigo. Mas como é que Ele fala? De várias maneiras. Vários sinais, como nós já dissemos. Mas Ele quer falar principalmente numa linguagem que você vai entender e que com certeza você precisa. A linguagem do verdadeiro amor, que é como Ele fala conosco. Posso pedir a sua bênção? Claro. Posso pedir uma boa música? Então, a bênção, a boa música. A bênção do Padre Anderson Marçal, autor do livro Deus Quer Falar Contigo. E vai aparecer aqui, ô Ju, já pedi aí também para colocar o seu Instagram aqui, e vai aparecer, tanto da Ju quanto do Padre, já. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, sobre tudo que trazeis no coração, sobre todas as preocupações deste momento, deste dia. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, leva o abraço à sua comunidade, que eu sei que tem várias pessoas de lá que nos acompanham. Então, um abraço a todo o pessoal aí do Ipiranga, tá? Bairro super tradicional aqui em São Paulo. Ju, vamos lá. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti construirei a minha casa. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Muito obrigado por terem vindo, que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês. Obrigado mais uma vez. Como é gostoso, né? Esse programa aqui, a gente vai recebendo, e gente assim, de todas as idades, que tem passado de juventude por aqui, né? E é bonito ver esses rostos tão jovens e ao mesmo tempo falando com tanto amor sobre a misericórdia, porque eles um dia foram resgatados, sentiram a misericórdia de Deus e é por isso que espalham e divulgam e levam adiante essa missão de levar o amor de Deus aos corações. Dalcides, eu estou precisando. Está precisando do quê? De oração? Posso te ajudar? Posso ser sua companhia? Posso fazer companhia para você naquele momento que você diz, já não tem ninguém aqui ao meu lado? Eu quero ser a sua companhia. Então você vai fazer o seguinte, eu vou dar um telefone, você vai entrar em contato agora e vai falar, o Dalcides falou que eu posso deixar o meu nome. Ótimo.
vai ser o seu nome, sua intenção, seus pedidos. E a gente vai recolher tudo, porque olha, minha gente, de sexta para sábado, a gente tem algo muito especial aqui na Rede Vida, que é o programa Conta Comigo com Missa. E o Dom Fernando celebra a Eucaristia e coloca todos os nomes que a gente vai recolhendo ao longo da semana. Nós temos todos os dias às 7 horas da noite a missa aqui pela Rede Vida na intenção dos nossos benfeitores. Se você pegar o telefone e ligar agora, a partir de hoje, nunca mais vai faltar oração para você. Por quê? Porque você passa a fazer parte da nossa família, do projeto Juntos pela Vida. Vem cá. Aqui eu tenho, esse livro que é o nosso livro de oração. Os nomes de todos aqueles que um dia ligaram para nós, a gente vai deixando nesses livros. De tal forma que você que já viu as missas aqui pela Rede Vida, você vai ficar assim encantado de ver que ao lado do altar, os livros azuis estão sempre lá. Isso não é à toa, minha gente. É porque a gente assume um compromisso com você de rezar por você todos os dias. Nunca vai terminar o dia, passaram as 24 horas, sem você ter tido, no mínimo, uma missa na sua intenção. Dom Fernando me disse nesses dias, Dalcides, sabe o que eu faço? Todos os dias, 5h30 da manhã, eu começo rezando por aqueles que são os nossos benfeitores, aqueles que fazem parte dessa nossa família. Quer fazer parte dessa nossa família? Basta fazer o cadastro. E a partir dali você vai receber todos os meses a nossa cartinha. E ao receber a nossa cartinha, tem sempre ali também um lugar para oração e para você escrever qual é o pedido que você está mais precisando. 0 Operadora 11 4200 8080. Juntos pela vida. Vai lá.